Feliz 2023 para todo mundo e sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Esse ano vamos começar um pouco diferente. Nós vamos apresentar para vocês a entrevista da Cris Danois e essa entrevista vai ser dividida em 5 partes. Ela é PhD em Filosofia, Letras e também é artista plástica. Quando ela não tinha nem 2 anos de idade, teve a sua primeira experiência mística. Aos 6, teve uma EQM. Aos 14, teve outra EQM. E ao longo da sua vida, teve muitas experiências que envolviam outras dimensões. Na verdade, ela sempre entendeu o que é fora daqui como sendo uma continuação daqui. Hoje vão ser publicadas 2 partes dessa entrevista. As outras partes vão ser publicadas uma a cada 2 semanas, junto com a entrevista de uma outra pessoa. Para nós é assim, se gostamos de saber o que ela tinha para nos dizer, acreditamos que vocês também vão gostar. Quanto mais informação, melhor, não é? Bom proveito! Cris, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que somos nós as suas várias experiências de quase morte ou não, né? Queria, por favor, que você nos relatasse tudo no maior detalhe possível. Muito obrigado desde já. É com você agora. Boa tarde, Carlos. Meu nome é Cris Danois. Eu sou PhD em Letras e Filosofia, professora, artista plástica, pesquisadora. E, bom, minhas experiências são diversas e começou bem cedo. Eu comecei entre 6 e 7 anos. Eu fui fazer uma cirurgia de garganta, eu era uma criança sempre com muita inflamação, muitas questões de respiratória e de garganta inflamada, e quando entrei no centro cirúrgico, né, pequena e tal, muito curiosa, sempre muito atenta, olhando tudo, eu fui anestesiada imediatamente, eu saí do corpo, e eu vi aquela cirurgia, vi os médicos, vi interessante como a gente vê de cima, isso vai se repetir ao longo de outras experiências, eu não sei, a gente sai e fica de cima e olha, e nem sempre é tão interessante, né, principalmente para uma criança, e eu decidi, né, comer pipoca, vou comer pipoca, tipo assim, esse filme não é muito interessante, vou comer pipoca, e quando eu saí, eu saí do centro cirúrgico e já estava me dirigindo para sair pela porta da policlínica, inclusive era a policlínica de Botafogo, no Rio de Janeiro, e dois seres me pegaram pelos ombros e falaram, não, você não pode ir, e me colocaram, você tem que tomar conta do seu corpo, do lado do seu corpo. E eu fiquei, que coisa chata, mas fiquei obediente, né, e resolvi dormir. E nisso que eu digo assim, resolvi dormir, é como se eu tivesse entrado novamente no corpo, mas eu não conhecia muito esse mecanismo, e acordei com a minha mãe dizendo que eu ia tomar sorvete, eu falei, bom, não teve pipoca, agora tem sorvete, né, então, uma coisa muito boa. E quando eu relatei isso para minha mãe, ela disse que isso não existe, que não era possível, e aí eu comecei a pensar, mas veja, eu tive outras experiências já, então era muito comum, não era tão difícil eu achar que era uma coisa tão absurda eu sair do corpo, porque eu comecei a pensar e fui atrás e me lembrei que com 2 anos, quando eu perdi meu pai, eu saí do corpo, eu estava no berço e eu escutei gritos e tumultos, e eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, sabia que era o meu pai, que estava acontecendo alguma coisa séria com o meu pai, porque eu tinha tido uma espécie de aviso na noite que antecedeu esse evento, e eu saí, pulei o berço, eu tenho a sensação de que eu pulei o berço, atravessei de um quarto para o outro, e vi meu pai, vi médico, vi meu tio, vi minha mãe, vi as pessoas da família,
e as pessoas, e chora, e aquele nervosismo, aquela coisa de adulto, e eu fiquei observando, e eu vi pessoas que não seriam propriamente vivas daqui, como minha bisavó, eu vi outros seres que eu olhava assim, não pareciam ser vivos, mas eu não tive medo, como se eles fizessem parte daquela cena toda. E aí eu voltei para o quarto, porque achei, bom, ele está bem cuidado, porque tinha tanta gente, e eu achei que ele estaria sendo cuidado, eles estavam vestindo a farda, ele era militar, né, piloto da aeronáutica, e estavam vestindo a farda, e eu achei que, vão levar para o hospital, alguma coisa assim, que eu devo ter pensado, tipo, tranquilo, e voltei para o berço. Quando eu acordei mesmo de manhã, que eu quis sair do quarto, eu vi que estava trancada a porta. Aí eu falei, trancaram a porta, fecharam a porta, eu comecei a bater na porta, chamei minha irmã para bater na porta, e, bom, a porta só abriu às 3 horas da tarde. A casa estava vazia, estava tudo assim, meio sombrio e tal, e eu comecei a achar estranho, e eu falei, bom, deve ter levado meu pai para um hospital, para algum lugar, e depois ele vai voltar. E a gente ficou um pouco separado, a gente ficou na casa de minha tia, e quando eu voltei, eu vi que meu pai não voltava mais. Foi aí que eu tive conta de que, bom, ele foi para o lugar onde eu já tinha tido aviso que ele ia, mas para mim, na época, era como se fosse uma continuidade, não havia, assim, uma separação, uma coisa tão gritante, tipo, essa vida é totalmente física e separada de outro tipo de vida. Eu não percebia isso, eu percebia uma continuidade. Por quê? Depois da morte do meu pai, eu aprendi a ler com um ser que não era daqui. Eu era muito curiosa, eu ficava no escritório do meu pai e ficava olhando os livros, e esse ser apareceu e perguntou, você quer saber, ler o que está escrito? Sim, quero. E eu aprendi a ler com 3 anos de idade com esse ser. E quando minha avó descobriu, eu já estava lendo, que minha avó, depois da morte do meu pai, foi morar conosco, né, para ajudar minha mãe, nós éramos em 3, né, 3, eu, minha irmã e meu irmão, e quando a minha avó se deu conta, eu já estava lendo, eu já estava contando, fazendo multiplicação com 3 para 4 anos de idade, e a minha avó que falou, tem que colocar sua filha na escola logo, que ela já aprendeu a ler. Como, não sei. E minha mãe achou que eu estava decorando algumas palavras de propaganda, e minha avó falou assim, pegou o jornal, botou na minha frente, lê para ela, e eu li. Podia não entender tudo, mas eu li, E eu aprendi de uma maneira diferente, eu não aprendi como as crianças aprendem B com A, Bá, eu aprendi em blocos de sentenças. E isso sempre me deu uma leitura muito acelerada, um bloco, eu não consigo ficar eu leio pedaços diretos, assim, porque foi como eu aprendi a ler com esse ser, né? E essa relação com essa dimensão, ela ficou muito presente até 7 para 8 anos, quando, de repente, deu uma parada, e isso me causou um impacto muito grande, como se, a impressão que eu tinha é como se um peso tivesse caído sobre a minha cabeça, e eu tivesse ficado presa dentro de algum lugar onde eu não tivesse mais um contato nenhum. E aí começaram meus conflitos, porque eu contava essa história, eu queria investigar isso, eu queria ter contato com isso, e a família em volta, as pessoas que negam, não existe imaginação fértil, e eu tinha esse meu amigo que me ensinou a ler, a contar, a escrever e tudo, eu não via mais, né, eu não tinha contato, e eu queria, porque queria voltar a ter esse contato, né, então, bom, eu tenho que estudar agora e investigar, como é que eu vou procurar isso, porque eu queria. Os conflitos foram se sucedendo, e aos 14 anos eu tive uma crise muito grande de depressão, por não ser entendida, por inadequação, conflito na escola, porque
eu estava bem na frente, né, de outras crianças, que acabou que eu fui pulando anos, né, da escola, e eu entrei com 9 anos, 8 anos para 9, no primeiro ano ginasial, na época. Então, isso dá uma diferença, porque na criança, há 2 anos de diferença já te discrimina, não quero brincar contigo, você é bebê. Eu sempre tive o apelido de bebê, inclusive na família, até hoje eu falo, bebê, você é muito bebê, como se eu tivesse muita fantasia, fosse muito criança. E aos 14 anos eu tive uma crise muito grande, nervosa e tal. Eu via minha mãe sempre tomando algumas coisas, eu fui tomar para me acalmar, mas não deu muito certo, eu deitei no sofá e pensei assim, bom, agora eu vou ver se eu consigo, tipo, chamar a atenção desses seres que eu quero algum contato, alguma resposta, alguma coisa. Eu deitei, mas o meu corpo começou a ter uma reação estranha, eu comecei a ter, como se fosse uma convulsão, mas não era, meu corpo começou a se retesar, a tremer muito. Aí minha mãe, minha irmã viram do sofá, meu irmão, me chamaram no hospital da aeronáutica, eu fui atendida, e eles me deram um calmante. No que me deram um calmante, eu apaguei. A minha ideia era não... É como se fosse uma grande depressão, que o pessoal chama de depressão de adolescente, né? Eu não queria mais estar aqui, eu queria estar em outro lugar. E eu realmente não queria. Eu estava muito triste com a vida que eu estava levando. Você tomou muitos remédios? Eu tomei uma certa quantidade de remédios. Quer dizer, o seu objetivo era ir embora daqui mesmo? Sim, porque você escuta que se você toma essas coisas, você acalma tanto, dorme e vai. Como se fosse uma coisa suave, e você vai, e não volta, né? Então, era uma tentativa de, eu vou, não dá, isso aqui é muito difícil, não estou me adaptando, não estou me adequando, e como eu tinha um contato, eu me lembrava daquele contato positivo, a minha ideia era explicar para esses seres que não estava dando certo, que não estava, sabe, fluindo a coisa, que estava muito difícil, que eu tentava explicar as coisas para as pessoas, tudo que eu sabia, e não dava certo. E aí, essa foi uma das experiências mais marcantes e fortes que eu tive, depois uma outra mais adiante, mas nessa idade foi bem marcante, porque quando eu acordei, eu estava no hospital e vi tudo branco, vi enfermeira de branco, vi uma maca, e eles estavam isolando, tinha uma espécie de cortina branca, né, e eu pensei assim, cheguei no céu, cheguei lá onde estão aqueles seres. E aí eu perguntei para a enfermeira, então, eu já estou no céu, eu já deixei a terra? Ela, não, minha filha, você ainda está conosco, não sei o quê, tão bonita. Aí começou a fazer os elogios, eu comecei a chorar, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. E aí chamaram um médico, um enfermeiro, e me injetaram mais alguma coisa que eu não sei o que é. Desde esse dia até eu acordar, passaram-se 8 dias, eu não sei o que aconteceu. Pelo que me relataram, é como se eu tivesse desacordado, mas não foi um caso de coma propriamente, eu não voltava. Eu estava com batimento bom, normal, e o hospital me mandou para casa e disse para minha mãe que era um problema psiquiátrico, que eu voltaria num determinado momento. E eu regredi, eu simplesmente não estava ali. E a minha mãe, para me alimentar, me deu uma mamadeira e parece que colocou fralda e tal, porque 8 dias depois, quando eu retornei, eu me espantei de ver a mamadeira, a chupeta na cabeceira de minha mãe, e eu estava de fralda. E eu fiquei, meu Deus, que isso? Porque adolescente... Você teve essa experiência de quase morte depois que você recebeu aquele outro medicamento, que fosse um calmante, e você ficou por 8 dias. 8 dias. Foi o que eles me relataram. Dentro desses 8 dias, quando é que você foi mandada do hospital para casa, mesmo inconsciente? Quantos dias depois? A minha mãe diz que foi 2 dias depois. Eu fui para casa, eles levaram como se fosse assim, um corpo, como se fosse um bebê, só que grande, né, porque eu não falava, eu só chorava, ela dizendo, né, que eu chorava, mas assim, tipo, como se fosse de fome,
e fazia as necessidades, mas eu não levantava, não andava, como se fosse um bebê recém-nascido, uma coisa assim. Não abria os olhos? Não abri os olhos. Quando eu abri os olhos pela primeira vez, que olhei, eu estranhei tudo o que estava acontecendo. E eu passei esses dias em outro lugar. Bem, eu sou leigo, mas me causa estranheza a atitude do hospital, né? Também. Eu achei estranho isso, mas, veja, isso numa época em que tinha-se menos cuidado do que se tem hoje. Esse foi em 1974, né? Hospital público, atendimento mais solto, porque nem fui para o Hospital Aeronáutica, minha mãe era professora do município, então eu fui naquele hospital público, Souza Aguiar, que tem no Rio de Janeiro. E na época, o atendimento muito bagunçado. Hoje acho que tem um pouco mais de cuidado, mais atenção, mas na época eu acho que eu não sei que nome eles deram para isso, mas mandaram minha mãe levar para casa. Olha, ela não tem nada, digamos assim, clínico que eu consiga detectar, é psiquiátrico. Minha mãe teria que procurar um psiquiatra, né? E você foi levada de ambulância para casa? Eu não sei, minha mãe não me contou isso, não me contou. Eu sei que ela disse, você não andava, minha irmã confirmou, você não andava, você nem saía dessa cama, você só estava deitada, você só estava, de vez em quando você chorava, você não estava abrindo os olhos, e a gente tinha que trocar você, e eu quase não comia também, eu emagreci muito, porque era uma vez ou outra que eu choraminha que me deram, tipo, uma mamadeira, mas o corpo se alimentou, vamos dizer assim, e eu estava deitada. Quando eu voltei, 8 dias depois, que eu acordei no corpo, né, eu estranhei, claro, porque eu estava em outro lugar e daquele momento eu estava ali de novo, né, no corpo, né, e aí fiquei sabendo da história pela minha mãe, pela minha irmã, o que tinha acontecido, da versão delas, que eu tinha ficado desacordada, que elas tinham me alimentado, que elas tinham me trocado, que eu quase não falava, não abria os olhos, elas estavam esperando, digamos, eu voltar, contaram que a recomendação era que eu fosse atendida por um psiquiatra, mas a minha mãe não tinha ainda ido atrás desse psiquiatra, né, que foi alguma recomendação dada pelo médico, e eu estranhei por quê? Porque eu tinha estado num outro lugar muito interessante, muito lindo, muito bom, que era como eu imaginava que deveria ser a vida das pessoas. Estudando, aprendendo, então como se tivesse escolas, não era como a escola que a gente tem aqui, não era como eu estava na escola, tudo muito luminoso, tudo muito claro, muito limpo, e uma coisa que me chamou muita atenção é que não tinha quadro negro, que a gente estudava no quadro negro, eram telas como se fosse transparente, e elas apareciam de acordo com o que a pessoa que estava ensinando queria. Então, ela levantava, aparecia a tela, e como hoje a gente tem uma espécie de touchscreen, na época eu achei aquilo muito normal, e ele ia tocando, as coisas iam aparecendo, os conceitos, e nunca era um ensinamento, vamos dizer, as palavras são tão difíceis, como se fosse estanque ou separado, aprendia-se uma coisa correlacionada com a outra. Então, se eu via algo biológico, de biologia, estava relacionado com uma química, com uma física e até mesmo com um comportamento, né? Eu aprendi muita coisa de biologia, biofísica, bioquímica, física propriamente dito, porque no meu digamos, científico, eu estava fazendo científico, eu ia fazer medicina. E eu ia para neurocirurgia. Por quê? Porque eu queria investigar o cérebro para saber onde ficava a consciência. E uma das coisas que eu me lembro bem, que eu aprendi, foi sobre DNA, isso faz parte da parte biológica, que falavam de genética, e que o DNA não era uma coisa tão fixa quanto se pensava aqui, que o DNA, ele era como vou dizer,
plástico, maleável, não era fixo, não é assim, você nasceu com tudo isso já certinho e tudo isso vai ser. Não, é uma coisa que ia sendo construída ao longo da vida. Então, eles mostravam as diversas influências de pensamento, de clima, de cultura, de informação, e tudo isso ia formando junto esse DNA. E ele não acabava, ele é como se fosse assim, vocês constroem, continuam construindo, e isso é parte da experiência humana. Eu achei aquilo muito normal, veja, eu estava num curso científico e eu cheguei a brigar com a minha prof, quando eu voltei às aulas, com a minha professora de biologia, que ela dizia que o DNA era uma coisa fixa, assim, que determinava tudo. E eu falava, não determina. Eu falava, eu li, né, porque eu não podia dizer onde eu tinha aprendido, que ele não é fixo, só uma parte, e a outra parte a gente vai construindo. Ela, que besteira, não é nada disso. E aí, com essas discussões, eu percebi que muitas das coisas que eu tinha aprendido eu não ia partilhar. Mas tinha um ser em particular que eu estava sempre conversando. Ele tinha um turbante, sentava de pernas cruzadas numa pedra, tinha uma túnica azulada, né? Esse não era assim não parecia assim tão luminoso, mas ele tinha uma espécie de outra luz, é como se fosse uma aura assim mais dourada, uma coisa assim, aquele manto azul com aquele turbante, e eu conversava muito com ele. E ele falava mais de outro aspecto, de aspecto de vida, de bem, do mal, uma espécie de ética, de comportamento, do certo, do errado, falou um pouco de livre-arbítrio. E ele falava que o conceito que a maior parte dos seres humanos estavam utilizando de livre-arbítrio não era adequado, que estava faltando o conceito de arbítrio. Isso eu me lembro bem. Ele fala, vocês exercem uma livre escolha, mas não um livre-arbítrio. E a escolha não vê consequências, o arbítrio sim. Bom, interessante isso, né? Porque a escolha é do gosto, é da vontade, o arbítrio, você pensa, é mental. Tem consequências, você vai ver as consequências sempre. E eu, quando voltei, isso tudo ficava muito na minha cabeça, veja, eu não cheguei nem nunca a escrever, mas eu me direcionei para uma outra área do conhecimento, apesar de que eu terminei todo científico, mas a orientação que eu recebia é que eu não ia gostar do curso de medicina, como ele era, e que eu teria que investigar por outros campos do conhecimento. E que um dos campos que me direcionaram era a linguagem. Que a linguagem era uma das coisas muito importantes, porque ela precisa de uma ampliação, de conceitos mais ampliados, de mexer com a linguagem, para que se pudesse dizer exatamente o que se quer. Então você chegou lá com a lembrança total do que você estava fazendo aqui? Sim, perfeitamente. Estou fazendo curso, vou fazer médio, não era isso? Não era isso. Não é isso que você tem que fazer. Ou seja, isso está de acordo com o que você explicou da intercomunicabilidade dos dois universos. Simplesmente você estava lá como estava aqui antes. Estava lá como estava aqui, exatamente. Só que a dimensão é diferente, o tempo passa diferente, o espaço é diferente, essa noção de espaço. É algo muito plástico, parece transparente, porque tem muita luminosidade, mas é como se tivesse compartimentos, mas eles não são parede, né, que você não vê do outro lado, você vê tudo, né, então, as salas são como se fossem intercomunicantes, você vê gente entrando, saindo, você sabe que as pessoas estão estudando, e você tem uma sensação de que você está tendo sua mente sendo preenchida, ampliando de conhecimento, de saber, é uma sensação muito boa, e de pertencimento a todo aquele conhecimento, aquele saber, como se você tivesse que estar relembrando aquilo tudo para alguma coisa.
é sempre uma finalidade, um propósito. Foi daí que eu perguntei do meu propósito, vou fazer medicina, né? Não, você vai estudar linguagem com ciência. Como, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Como estudar isso, né? E uma das coisas que também me indicaram, sempre se dedique a uma arte, porque a arte ajuda você a ter mais contato com o teu lado transcendente e menos físico, menos essa personalidade que a gente coloca, né, mais física, que o pessoal chama muito egóica, né, esse nome eu vim cunhar depois, né, mas na época eu entendi o que era, mas muitas coisas que eu entendi, eu levei um certo tempo para poder dizer, talvez porque eu fui fazer linguagem, fui fazer letras, para poder entender, ler mais, e quando eu fiz letras também eu vi que precisava de um pouco de filosofia, para entender mais e poder expressar melhor o conhecimento, que eu tinha já adquirido, né, e que ele permaneceu, porque depois dessa experiência, vez por outra, eu estava em contato com esses seres. Quando você se viu nesse lugar, como é que foi isso? Você dormiu aqui e de repente você já estava lá, você teve túnel, você teve um percurso, você foi recebida por alguém, porque a primeira coisa que você falou é que você estava numa escola. Mas entre você sair daqui e chegar naquela sala de aula, o que aconteceu? Bom, o que eu me lembro, não vi túnel, não, é como se eu tivesse sido reportada de uma realidade para outra, direto. E lá, é como se acordei já vendo pessoas, o ser que tinha me ensinado a ler, ele estava presente lá, e ele me recebeu, sorridente, venha, é tipo assim, então, vou continuar todo o ensinamento, eu já conhecia ele. E outra coisa, você vê pessoas que você diz, eu conheço, mas você não sabe dizer o nome, nem de onde você conhece. Então, todo mundo era muito conhecido, não tinha, eu não via pessoas estranhas. Esse ser que ensinava você aqui, quando você tinha 3 anos, ele te recebeu lá. Porém, quando você estava na sala de aula, essas outras pessoas não olhavam para você, olha, você por aqui? Não, é como se fosse normal você estar lá. Exatamente, como se fosse normal, né? E eu achei que a maior parte das pessoas que estavam ali estavam na mesma condição que eu, estudando, e que tivessem tido um corpo, tivessem vida. Eu não vi uma diferença. E como que eram essas pessoas? Eram como você, humanas? Sim, humanas. Eu não vi nada de estranho nem extraordinário que me chamasse a atenção. Você não viu ninguém voando, você não viu seres com características ligeiramente diferentes, como sendo muito mais altos? Olha, pelo fato talvez de eu ser nova, a altura era meio que, porque eu sempre fui muito baixinha, eu acho que eu sempre tive uma noção de que os outros são sempre muito mais altos do que eu. Então, assim, uma altura extraordinária eu não vi, mas mais altos do que eu era comum, porque eu via seres um pouco mais altos, da minha altura, então isso não me causava um estranhamento, porque não era tão mais alto, mas era um alto. E você pode detalhar como é que era essa sala de aula? Você falou da tela, que não era um quadro negro, mas estavam em carteiras, estavam numa posição típica de aula? Não, era o que lembra hoje um anfiteatro, uma coisa assim meio meia-lua, e os seres sentavam, assim, como se você pudesse sentar ou não, você não tinha um rigor de você vai assistir sentado, você vai assistir em pé, ou você vai ter uma carteira, porque você não escrevia nada, você absorvia aquilo, isso é fato. Você ia absorvendo. Eu não tive dúvida, não sei se alguém tivesse dúvida como seria, mas era uma coisa que vai indo paulatinamente, como se você fosse recebendo na medida que você consegue entender. E a roupa, como é que era? Sua, dos colegas, dos professores? Tudo muito igual, tudo muito
parece todo mundo de túnica branca, não sei, porque parece muito luminoso, muito pouca diferença de cor nas roupas, mas fora desse espaço, vamos dizer, de escola, via-se campo, via-se praia, via-se céu. O céu muito claro, quase podia ver azul, mas não, era bem, como se fosse uma coisa bem, aquele azul bebê, bem claro, bem, como fosse assim, como fosse infinito aquilo, sabe, uma coisa assim, uma sensação de infinito, não tinha uma cúpula, um teto, não tinha, é como quando a gente olha para o céu, era uma coisa assim. E você via essa natureza através das paredes da escola ou você andou por fora da escola também? Eu andei por fora da escola. Eu achava que a escola era de vidro, vamos dizer assim, que não era como parede de concreto, era de vidro, você olhava, você via lá fora, e quando você saía, ficava tão nítido quanto quando você estava dentro da escola. Então, você andava por esses lugares como se fosse, como que eu vou te dizer, como se fossem lugares de estar, onde você fica pensando, absorvendo aquilo, há grupos que conversam sobre determinada coisa, você chega, você vê se tem afinidade, se não tem afinidade, você sai, vai procurar um grupo de acordo com aquilo que você quer saber mais. E eu me interessava muito pela questão do tempo, da consciência, não sei porquê, mas eu sempre ficava com o meu tempo, eu estava sentindo o tempo, não estava sentindo o tempo, o que é o tempo? Eu perguntava. E a maneira como me explicava eu não conseguia entender na época, mas eu achava interessante, e a única coisa que eu me lembro que eu gravei, onde você está, o tempo é diferente. Aí eu falei, então tem diversas maneiras de tempo, diversos tipos de tempo, não, maneiras de se perceber o tempo. Tá. Eu não questionava, então é assim. Mas o acesso ao passado e ao futuro, foi falado alguma coisa sobre isso? Nesse momento, não. Nessa idade, eu não tive esse acesso. As pessoas que você via na classe tinham a mesma idade de você? E de que forma você se sentia tendo a idade de 14 anos? Não. Eu sabia que em vida eu tinha 14 anos aqui. Eu não sabia ainda se eu ia voltar, mas que eu tinha deixado um corpo de 14 anos. As idades, elas que eu vi se assemelhavam. Eu não vi ninguém muito idoso, não vi idoso, também não vi crianças propriamente dita. É como se fossem jovens. Eu não me via tão jovem, mas também não tão, vamos dizer, adulta, né? É como se fosse uma idade intermediária. Como que eu vou dizer? É um senso de responsabilidade, uma certa maturidade que eu não sabia, eu não achava que eu tinha aqui. É como se eu não conseguisse ter aqui o que eu tinha lá. Você se sentia acompanhada o tempo todo? Sim, acompanhada, sempre. Andando sozinha, não, mas sempre com alguém. Como é que eu vou dizer? Como se fossem padrinhos, mentores, alguma coisa assim. Você não via quem era? Não. Assim, esses que acompanham, você tem uma sensação de estar sendo acompanhada, eu não olhava para ver quem era. Eu vi os outros, especificamente esse ser que eu te falei, que tinha um turbante e tal, eu conversava com ele em particular, mas era um outro lugar. Eu ia para esse lugar. É um lugar que tinha uma praia. Como é que era essa praia? Tinha onda? O mar não tinha ondas, era um mar azul, quase uma lagoa. Agora você falando, eu achei que era praia, talvez pela experiência de ver areiazinha branca, né? Tinha pedras e uma vegetação, tipo uma colina não muito alta, uma colina assim leve, e eu vi aquela coisa que batia assim, parecia um mar tranquilo, azul, mas bem claro, como se fosse aquela coisa que a gente vê paradisíaca aqui do Caribe, não sei, aquelas águas bem claras,
E eu sabia que eu indo nessa praia eu ia encontrar com esse ser com quem eu conversava, que eu achava coisas mais profundas. Eu achava, é mais profundo que ele diz, tem mais conteúdo que eu quero saber, porque falava do ser. Então, como eu falei para você, falava do bem, do mal, do comportamento, do livre-arbítrio, essa coisa da diferença entre livre-arbítrio e livre-escolha, que ele me explicou, que aqui as pessoas estavam confundindo os conceitos, que estavam usando mais a questão da escolha pelo gosto e não o arbítrio pelo mental, das consequências, e por isso essa confusão. E eu falava, então, se eu voltar, porque eu não sabia se eu ia voltar naquele instante, ou voltar numa outra vida depois, porque essa noção eu já tinha, de uma continuidade de vidas, embora não tivesse visto nenhuma vida minha passada, não me mostraram nada disso. Naquele momento, eu só tinha, era sempre uma noção, sabe, uma coisa interna, como se você dentro soubesse, essa é minha vida agora, vou voltar, não vou voltar, e quando ele disse que eu teria que voltar para dar continuidade a um propósito, não é missão, um propósito, que eu mesmo tinha, vamos dizer, não é acertado, mas concordado, ou querido mesmo realizar, como nessa experiência física, eu me lembro que eu me entristeci, mas, ao mesmo tempo, essa coisa do propósito me deu um gás para voltar, para aceitar esse retorno, que foi quando eu cheguei aqui, e minha mãe me contou, então, dos 8 dias que eu tinha ficado, então, desacordada. Como é que foi a sua volta, saindo de lá? Você percebeu, ok, tchau, pessoal, tô indo? Não. É um espaço como quando a gente dorme, que você acorda e diz, eu dormi, mas você não sabe como você acordou, né? Então, nesse momento foi bem assim. Então, da mesma maneira como eu dormi e acordei em outro lugar, como se fosse um sonho, mas não era, porque era muito real, e tinha muitos detalhes, e tinha muita coisa, eu fiquei pensando sobre isso durante muito tempo, eu não conseguia escrever, eu falava um pouco, mas não dizia onde eu tinha ouvido falar, nem aprendido. Então, foi assim, acordei. Qual a última coisa que você se lembra de lá? Da minha despedida desse ser. Como é que foi? Eu abracei ele, eu chorei, parecia que eu chorava um pouco, mas ele falava, toda vez que você tiver vontade de chorar, que você tiver com alguma tristeza, lembra do céu azul, porque o manto dele era azul. E ele dizia, se você olhar para o azul, você lembra de mim, eu estarei contigo. E aquilo me foi um conforto muito grande. Então você sabia que você ia voltar, naquele momento? Sim, naquele momento sabia. Foi a despedida, eu sabia. Mas era difícil, né, porque com tudo aquilo, como que eu ia voltar para o corpo? Você sentia que aquele local era familiar para você? Como se você já tivesse estado lá antes? Sim. É como se fosse minha casa, o meu local, assim, o meu espaço, não vou dizer nem país, né, porque eu acho que o país até é pouco, mas é como se fosse a minha casa. Você diria que você estava em outra dimensão, em outro planeta? No momento, eu achava outra dimensão mesmo. Era essa ideia que eu tinha, como outra dimensão. Não outro planeta, eu nunca me senti noutro planeta. Você nunca se sentiu fora do planeta Terra? Não naquela idade. Eu vim ter uma experiência depois, com relação a isso. Mas naquela idade, assim, não. É como se fosse da Terra mesmo. Você falou que esse ser que falava sobre a consciência para você, ele parecia ter uma luz não tão grande quanto aqueles outros que falavam na escola. Eu entendi errado? Não, é que a luz dele era um dourado por cima, não era aquela coisa branca, muito luz branca, né? E esse dourado e esse azulado da túnica tirava um pouco desse branco, né? Era luminoso, mas ele tinha essa túnica azul e esse dourado, o turbante era branco, mas é como se tivesse
sabe, como fosse uma coisa dourada, assim, na cabeça, um círculo dourado, não sei, era mais ou menos assim. Você sentia naquele local uma estrutura organizada? Ou seja, era tudo organizado? Ah, sim, lá era, por exemplo, como nessa época a gente estava em plena ditadura e no Colégio Pedro II era tudo muito organizado, que era onde eu estudava, mas era mais organizado, entende? E não se questionava essas organizações, era assim, e funcionava, e dava um bem-estar de que a coisa era progressiva, a obediência não é autoritária, você não obedece para um autoritarismo, é uma espécie de um poder de autoridade mesmo, que vem do conhecimento, da estrutura. Então, é muito bom, você se sente muito bem. A coisa funciona, vamos dizer assim, lá, funciona. Você se lembra de alguma interação com os outros alunos? Sim, sim. De trocar ideias sobre aquilo que estava sendo falado, como tinha se entendido. E cada um dava, vamos dizer, uma explicação que eu achava diferente da minha, mas não contraditória, como se fosse uma outra visão. Como é que eu vou te dar um exemplo disso? Mas naquele momento você sabia que você existia simultaneamente aqui, com um corpo. Esses outros alunos estariam também em situações similares? Eu pensava que sim, a impressão que eu tinha é que sim, que estavam também com o corpo aqui e lá também estudando e aprendendo. Alguns eu tinha a impressão de que não estavam com o corpo aqui, que eram pessoas que estavam lá, só sempre lá, não teriam corpo aqui. E essas pessoas não estavam nesse grupo específico de aprendizado, mas estavam por ali, andavam por ali. Você falou que você sentia que havia uma organização estruturada ali. Nesse sentido, esse ser que tinha a volta dourada aqui, como é que você colocava? Ele estava acima ou abaixo em termos de... não sei como dizer... Nessa estrutura organizada, ele estava acima ou abaixo desses outros seres que você só via uma luz branca em volta deles? Eu considerei e sentia mesmo ele acima, como quando você aqui acha que é o diretor da faculdade, tal, o reitor, né? É como se ele fosse acima. Eu chamava de mestre, porque eu achava que ele era mais mestre do que aqueles que me ensinavam, que eles eram mais próximos. E esses que ensinavam, eles tinham a luz em volta deles ou a pele era luminosa também? É tudo muito luminoso, né? Não tem essa aparência assim, então não é uma luz em volta, da própria, acho que do próprio corpo deles. Nossa, que eu também devia estar assim. Eu tinha uma sensação de ter um corpo semelhante ao deles, mais sutil, mais leve, porque você sentia essa leveza no deslocar, vamos dizer assim. Não sei se era um espaço, mas um deslocamento tem, né? Mas você sentia que você tinha algum tipo de corpo? Um corpo, sim, eu tinha algum tipo de corpo. Mais leve. Eu não sentia dor, não sentia peso, não sentia, mas a gente se mexia e às vezes você vê, como você vê aqui, sua mão e tal, e era semelhante a dos outros, que você vê mais dos outros do que se vê, eu não tenho um espelho lá para ver. Mas não era transparente ou translúcida a imagem? Não, é como se fosse, como que eu vou falar para você? Plástico? Vidro, uma coisa assim, tem uma certa consistência, plasma, alguma coisa assim, eu não sei o nome, eu não consigo dar um nome, mas é assim. E se falava ou era tudo mental? Não tinha essa fala, realmente. Era telepático, ninguém nunca abriu a boca. Você, quando estava lá, você se sentiu, isso é uma coisa que alguns falam, ou muitos falam, quando você se viu lá, você se viu imediatamente possuidora de um conhecimento maior? Não, eu acho que esse conhecimento
muito, como eu falei para você, foi sendo relembrado. Ele pertencia a mim, mas eu precisava lembrar, porque tanto é que tinham as aulas. Eu lembrava, não tinha dificuldade, mas não todo o conhecimento. Mas eu achava que tinha mais coisa ali para saber, que eu iria galgar para saber mais. Eu pergunto isso porque tem um médico norte-americano, Eben Alexander, que teve, neurocirurgião inclusive, teve uma EQM, e ele diz no livro dele uma frase que nem é dele, em que ele explica que o cérebro é como uma espécie de tela que nos impede de saber mais do que nós precisamos saber para ter essa experiência aqui na Terra. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Cris Danois, onde ela nos conta outras experiências místicas, como quando teve um derrame pleural, uma crise hipoglicêmica, e também conta pra gente sobre como foi vivenciar a bilocalidade, ou melhor, a trilocalidade. O link tá aqui em cima. Clica lá correndo, dá aquela conferida, você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntas atravessá-la?